que agora tudo certo. E aqui a gente vem com atenção plena para a sessão. A Juliana está dizendo que a câmera dela não está abrindo. Ok. Sem problemas. Se você ouve bem a gente, se você quiser depois fazer alguma pergunta, alguma colocação, você pode colocar no chat, tá? Todos vocês estão acostumados com o Zoom? Já utilizaram? Tá. Sabe que a gente tem aqui o recurso do chat, né? Então, bem-vindo, Sandro. Quem puder abrir a câmera, seria legal. Quem não puder, ok. Já que a gente Eu está indiquei a Ana Paula, eu acho que ela deve estar, mas está sem vídeo. Ana Paula César. O Sandro está falando que ouve bem. Né? Eu falo assim, né? Nesse momento que a gente está de isolamento, que a gente possa pelo menos fazer o contato visual, né? Então, bem-vinda, Ana Paula, bem-vindo, Sandro, Obrigada. Juliana. Obrigada, Conceição, pelo convite também. Obrigada. Muito bem. Bom, De então, nada. o que estamos fazendo aqui, né? A gente vai fazer aqui uma sessão aberta, inaugural, do que é o processo de mentoria que eu venho oferecendo, né? Eu vou fazer uma pequena introdução, vou falar aqui alguns pontos que eu acho legal a gente trazer, né? Vou falar algumas coisas que eu acho que seria bom vocês começarem a fazer já, né? Para melhorar aí as coisas, né? Ou quem está começando, ou para quem já tá atuando, mas quer melhorar aí os resultados, visibilidade e tudo mais, né? E depois eu vou abrir para vocês, para quem quiser falar, quem quiser trazer dúvida, quem quiser trazer alguma dificuldade, alguma pergunta pontual, enfim, que vocês quiserem perguntar sobre a atuação de vocês, sempre com relação a esse modelo de negócio, criação de serviços, marketing, né, vendas, comunicação, tá bom? Então, o nosso olhar aqui está para a nossa atuação profissional enquanto um negócio, tá? E às vezes a gente reluta um pouquinho com esse olhar, principalmente nós, profissionais da saúde, né? Mas enquanto a gente não expandir o nosso olhar para isso, não ampliar o nosso olhar para isso, a gente não consegue crescer e levar o nosso trabalho para mais e mais pessoas. Bem-vinda, Laura. Então, eu quero começar aqui me apresentando, né? Tem algumas pessoas novas que eu não conheço. O Caio já fez mentoria comigo, a Con já fez o Mindfulness, né? A Lúcia, a gente já teve alguns contatos pelo WhatsApp, a Neuza também participando do Círculo de Autocura, né? E acompanhando a gente lá no Insta. Então, eu vou me apresentar aqui para vocês, contar um pouquinho de quem sou eu e por que eu estou aqui falando para vocês sobre empreender, sobre negócios na área da saúde e do bem-estar. Então, eu sou a Adriana, eu sou psicóloga, sou instrutora de Mindfulness e também sou mentora para empreendedores da área da saúde e do bem-estar. Eu me formei em psicologia em 2002, né? E aí, naquela época, eu, assim que me formei, né, toda empolgada, apaixonada pela minha profissão, montei meu consultório lindo, maravilhoso, né? E aí, chegava no final do mês, não dava para pagar a conta. E aí, além do aluguel do consultório e todas as contas mais, né? Eu tinha que fazer supervisão, eu tinha que fazer psicoterapia, eu tinha que pagar a minha pós, e só o consultório não estava bancando tudo isso. Além das minhas querências de vida, né? Então, eu voltei para o mundo corporativo e lá eu fiz a minha carreira, né? De muito sucesso, graças a Deus, né?
e cresci muito no mundo corporativo. Eu comecei como assistente de vendas, encerrei a minha carreira como gerente comercial, trabalhando regiões, né, diversas no Brasil. Mas, apesar de ter feito uma carreira de sucesso, não era a carreira que me realizava, não era o trabalho que me realizava, né? E aí, em 2010, eu estava bem estressada com o meu trabalho, porque eu viajava demais e eu trabalhava no têxtil, né? Um mercado muito estressante, de prazos, enfim, né? N outras coisas, né? E por conta do meu estresse, eu fui procurar alguma coisa que me ajudasse a lidar com aquilo. E foi assim que eu comecei a meditar, né? Então, o meu encontro com a meditação foi em 2010, a partir desse meu questionamento, dessa minha busca para cuidar da minha saúde mental, né? Da minha saúde física, emocional e mental. E daí eu comecei a meditar, né? Comecei a praticar os aprendizados no meu dia a dia e comecei a ter mais clareza sobre mim, sobre os meus valores, sobre o que eu queria de verdade. E em 2012, né, eu estava bem questionando a minha vida no mundo corporativo, né? Eu queria algo a mais, eu queria fazer algo, né? Queria ter um trabalho que fosse mais significativo, e eu queria ter liberdade de tempo, porque, como eu disse, eu viajava demais, era uma semana na minha casa, outra semana na rua, né? E aí, com clareza, né, de quem eu era, do que eu queria, e que eu queria realmente voltar para a psicologia, eu pedi as contas do meu trabalho, e fui com a cara e a coragem, né, reconstruir a minha carreira na psicologia. Como a meditação tinha me ajudado muito, né, nesse processo de autoconhecimento e de conexão com os meus valores e também de validação, né, porque às vezes a gente até tem essa conexão com os nossos valores, mas a gente se questiona o tempo todo se a gente está correto, né? Será que eu estou certo? Será que é isso mesmo, né? Eu queria voltar para a psicologia trazendo algo nesse sentido. Então, eu comecei a pesquisar o que eu ia estudar, né? Porque não era só sair do mundo corporativo e abrir de novo a porta de um consultório, né? Tem toda uma responsabilidade aí para lidar com a vida humana. E fui procurar onde eu ia fazer, né, essa minha reconexão com a psicologia. E foi assim que eu encontrei o Mindfulness, né? E a partir dali eu comecei tanto a prática para o pessoal quanto com a ideia, a visão do profissional. E aí estava decidido, né? Eu ia voltar para a psicologia e trabalhar com mindfulness, que coisa linda, maravilhosa, né? Mas no dia a dia não é assim, porque a história se repete, né? Não adianta eu ficar só lá no meu consultório esperando o paciente ou o cliente chegar, né? Não adianta eu ficar esperando as pessoas procurando uma ferramenta para gestão emocional e me contratar para o mindfulness. Não adianta eu achar que o mindfulness é maravilhoso no mundo corporativo e ficar esperando uma empresa me contratar para levar, né, para a equipe dela. Então, eu comecei a estudar, né, empreendedorismo, marketing, modelo de negócios, modelos de monetização, entre outras coisas mais, para poder dar conta de fazer realmente crescer o meu trabalho com aquilo que eu acreditava, né? E assim eu me apaixonei pelo empreendedorismo, né? Eu já tinha um MBA em marketing, porque eu atuava no corporativo na área comercial e de marketing, e eu tinha, quando saí do mundo corporativo, eu tinha terminado um MBA em marketing, né? Então tinha bem essa noção de marketing, mas ter um negócio eu nunca tive, eu sempre fui CLT, né? Então fui atrás desses estudos para poder me ajudar, né, na consolidação do meu trabalho na psicologia. E aí me apaixonei por todos esses temas, comecei a me aprofundar nos estudos, design thinking, teoria U, Dragon Dream, enfim, várias ferramentas e tecnologias, né,
para esse novo empreendedorismo, né? E aí eu comecei a trabalhar com a mentoria, fiz a formação em mentoring, né? Porque eu acho que tudo que a gente quer oferecer para o mundo, a gente precisa cuidar nos mínimos detalhes dessa qualidade do que a gente oferece, né? Então, a minha mentoria não é só a partir da minha experiência e dos meus estudos para o meu negócio, isso sem dúvida faz toda a diferença, mas é também a partir de uma formação em mentoring, né? E a partir dessa metodologia de mentoring que eu fui complementando com os meus aprendizados no meu dia a dia para a minha metodologia, né? Só que o que acontece? Quando eu vim para o mundo do empreendedorismo e comecei a estudar marketing, porque todo mundo diz que o que você tem que fazer hoje para o seu negócio acontecer e para o seu negócio crescer é marketing, marketing digital, né? E aí tá essa onda aí do marketing digital. É importante? Sim, mas não é a única coisa. Isso é um ponto, né? Um outro ponto é que todas as mentorias que eu fazia, os cursos de marketing, enfim, fiz infinitas coisas. Fórmula de lançamento, marketing for nerds, tudo quanto é curso de copy, né? Enfim, um monte de coisa que eu fiz aí. Só que a maneira como eles falam sobre marketing, sobre estrutura de negócio e como você vende os seus serviços é completamente dissonante à minha essência, ao meu propósito de promover saúde mental, de promover bem-estar para os outros e para mim mesma, né? Então era o tempo todo questionando, não, mas isso eu não vou fazer, não, mas desse jeito eu não quero, não, isso aí não está de acordo com o que eu acredito, né? E a partir desses meus questionamentos eu fui buscando outros estudos e por isso entra a teoria U, por isso entra o Dragon Dream, entra educação em valores, né? E fui criando a minha própria maneira de construir o meu negócio e de consolidar o meu trabalho através de um marketing mais consciente, um marketing compassivo e trazendo sempre essa intenção de agregar valor para as pessoas, né? Seja ela uma pessoa que vai contratar o meu serviço ou não. E aí, a partir disso, eu fui desmanchando um monte de mitos e um monte de coisas que a gente vê pela internet e que, ao invés de ajudar a gente a seguir adiante, só faz a gente procrastinar e paralisar. Uma dessas coisas é o tal do nicho, né? Quer fazer um psicólogo perder o sono é falar para ele. Defina seu nicho. Não dá, gente, né? É limitar o potencial do nosso trabalho, é limitar as pessoas que podem chegar até a gente, né? Então, uma coisa que é central na mentoria que eu trabalho é liberte-se do nicho e conecte-se com a sua mensagem, porque é a partir da sua mensagem que você cria o seu posicionamento, o seu diferencial e fortalece o seu trabalho e, consequentemente, melhora os seus resultados, né? Então, isso é só uma das coisas que eu sempre questionei, né? E que, quando eu me entreguei para isso, me conectei, me permiti me entregar para essa minha maneira de pensar, os meus resultados começaram a assim, se transformar, né? Então, você trabalha com mentoria. Quanta gente, quantos mentores, quantos cursos de marketing falaram para mim? Você tem que definir, tem que ser mentoria para psicólogos, ou mentoria para terapeuta, ou mentoria para não sei lá o quê, né? E eu não queria isso, né? Tá aqui o Caio, que é personal trainer, e fez mentoria comigo. Eu não quero limitar o meu trabalho e nem o meu aprendizado, porque o que eu aprendi com ele eu posso levar para uma mentoria com um psicólogo. O que eu aprendo numa mentoria com um psicólogo, eu posso levar para ele na jornada dele que pode agregar. Eu já fiz mentoria com mães, eu já fiz mentoria com pessoas que trabalham com finanças, né? Então, por que a gente precisa limitar o nosso trabalho? Isso é um mito e é um erro, né? Eu acho que é o maior erro que os profissionais da saúde e do bem-estar cometem, né? Não é para a gente essa linguagem, né? Então, a partir desses questionamentos foi como eu consegui
superar esses nossos desafios, dificuldades, não que eu não tenha, tenho muitos, né? Mas me permitir estar mais autêntica, né? Me conectar realmente com aquilo que eu acredito, com o meu propósito, confiar no processo, né? Tudo isso foi me ajudando a criar o modelo de negócio que eu tenho hoje, né? Então, eu tenho as mentorias que eu faço individual, eu faço em grupo, eu tenho grupos de mindfulness que eu faço no particular, eu tenho grupos de mindfulness que eu ofereço no corporativo, né? Depois desse momento aí da quarentena, eu estou atendendo algumas empresas com mindfulness, sessões de 30 minutos, né? Eu tenho curso online no Hotmart, eu já fiz congresso online de mindfulness e compaixão. Então, todo esse potencial que a gente tem, né, de criar serviços, de criar essa comunicação e de agregar valor, a gente limita quando a gente quer ficar se encaixando em fórmulas, ficar se encaixando em técnicas, né? Então, técnica é algo comprovado, óbvio, né? E replicável, né? E se você ficar tentando se encaixar dentro de algo que é replicável, você não encontra a sua autenticidade, você não encontra o seu verdadeiro potencial de entrega, né, para os outros. Então, essa coisa de empreender, de fortalecer o nosso trabalho, né, tem 3 coisas que vocês precisam começar a fazer já, nesse momento. Anotem e deixem assim, ó, na parede colada, para vocês chegarem e olharem. Então, a primeira coisa, não ser autêntico, né? Ficar questionando a sua maneira de falar, a sua maneira de ser e a sua maneira de fazer as coisas. Oi, Cris, bem-vinda. Para de questionar, né, o seu jeito de ver, o seu jeito de fazer, porque todos nós temos uma maneira única e diferenciada de estar e de fazer. E todos nós temos algo valioso para agregar para as pessoas a partir desse nosso modo diferente de ser e fazer. Então, a gente não precisa ficar questionando, né? E isso é nos mínimos detalhes, né? É no jeito que eu falo, é se eu sou mais séria, é se eu sou mais espontânea, é se eu gosto de brincar, é se eu gosto de sorrir, é se eu gosto de uma fala mais coloquial, mais formal, é se eu gosto de uma fala mais despojada, às vezes sai uma ou outra palavra errada, né? Às vezes sem querer, mas sai, né? Então, nenhum jeito é errado, e nenhum jeito é melhor ou pior do que o outro. É o seu jeito. E quanto mais autêntico você for, mais conexão você cria com as pessoas. E se nós somos profissionais do acolhimento e queremos promover uma transformação positiva na vida das pessoas, temos que ter essa conexão autêntica, porque a transformação só vem dessa conexão. Então, primeira coisa que vocês precisam mudar, né, a partir de agora é permita-se ser quem você realmente é. Pare de questionar o seu jeito de ser e de fazer as coisas. Próxima coisa, não confiar no processo. Então, essa coisa de nicho, gente, é bem complicado. Todas as pessoas, 100% das pessoas que vêm fazer mentoria comigo e que já vieram, vem de um sofrimento, sofre da síndrome do nicho, né? Eu tentei encontrar meu nicho, aí a pessoa gosta, ela quer promover bem-estar, saúde, bem-estar, né? Aí o mentor fala para ela, não, mas o momento agora é ansiedade, você tem que falar de ansiedade. Aí a pessoa cria todo o planejamento dela editorial em cima de ansiedade, todo dia ela fala de ansiedade, ela respira a ansiedade, ela faz vídeo de ansiedade, ela faz post no Instagram de ansiedade, e ela tá tão ansiosa de tanto falar de ansiedade, não aguenta mais ver isso e tá infeliz lá na profissão dela. Não, gente, se liberta disso, pelo amor de Deus. A gente pode falar de estresse, de ansiedade, de felicidade, de alegria, a gente pode falar de depressão, a gente pode falar
de relacionamento, enfim, né? Então, veja, eu estou falando, escritório do futuro, já me orientaram até mudar. Não, mas por que escritório do futuro? Tem que ser consultório do futuro. Você não trabalha com terapeutas e psicólogos? Não, gente, é escritório do futuro, é outro olhar, é outro propósito, né? Então, o quanto a gente se limita e está deixando de fazer o nosso negócio crescer porque a gente não está conectando com o que está aqui. Então, vem o terceiro ponto que vocês precisam fazer, que é se permitir ouvir as inteligências do coração, ouvir a sua intuição, ouvir a sua bússola interna. Se não tá legal, se não tá gostoso, esquece, pergunta o que tem que mudar, né? A gente está aqui para promover bem-estar, para promover saúde, para promover felicidade e tá lá se martirizando, né? Tá com aquele dia pesado, aquela coisa cheia de tensão, porque você precisa falar de algo, senão o seu negócio não vai para frente. Não, esquece isso, ouve, né, a sua bússola interna sobre o que você quer falar. E aí a questão não é que você vai... Porque tem uma coisinha, né? Que você não precisa ter nicho e limitar tanto o seu trabalho, mas você precisa ter uma mensagem central. Qual é a sua mensagem central, né? Qual é o que eu brinco que é o mantra, né? Qual é o seu mantra? Porque a partir do seu mantra, gente, isso tem sido assim revelador nos processos de mentoria. Porque quando a pessoa se conecta com o mantra, né? É como eu ouvi na última mentoria, né? E foi muito lindo isso. É como uma flor de lótus que desabrocha, né? Sabe aquela pergunta que você faz? Ah, eu não sei o que eu posto nas redes sociais. Isso acaba se você se conecta com o seu mantra, né? E você sabe aquela coisa de tipo, eu estou misturando muitos assuntos, eu estou falando de muitas coisas. Isso também some quando você se conecta com o seu mantra, porque você vê sentido nas coisas que você vai falar. Então, essa conexão só vem se você se permitir ser autêntico, confiar no processo e ouvir a sua bússola interna, né? A sua inteligência interna, né? Esse propósito, essa missão que a gente fala tanto, né? É isso que vai dizer para você. Tem metodologia para isso? Sim, tem, né? O Mindfulness é uma das ferramentas, né, que eu utilizo na mentoria e que ajuda muito nisso. Mas, além disso, tem algumas ferramentas de marketing e do design thinking que ajuda a gente a chegar nesse mantra, nessa mensagem central, né? Então, essas três coisinhas, né? Então, olhando para isso agora, né, como é que vocês podem colocar isso mais vivo no dia a dia, né? A Laura está falando assim: consegui casar bem 2 nichos, mas sofri muito achando que teria que largar uma coisa que gosto e faço bem, né? Então, é justamente isso, porque esse é um outro dilema, né? Se a gente vai pensar no nosso modelo de negócio, se conecta com a nossa mensagem central e tem um monte de ideias, né? A gente acha que escolher uma ideia, para escolher uma, a gente tem que largar a mão das outras. E não, né? Quando a gente vai para o planejamento estratégico, a gente escolhe uma para colocar luz nesse momento, guarda as outras na caixinha, né? E aí, depois de um tempo, a gente vai trabalhando as outras, é um processo, né? Mas isso é a partir do momento que você já sabe, né, o seu modelo de negócio e as possibilidades de monetização, de parcerias e tudo mais dentro dele, né? Então, o meu convite para vocês é justamente para esse olhar interno, né? Porque técnicas são técnicas e tutoriais tem de monte na internet. Mas como
você utiliza esses tutoriais alinhado com quem você verdadeiramente é, com o que você acredita e com o que funciona para o seu negócio, para a sua maneira de ser e servir nesse momento, né? Às vezes a técnica serve para um, mas não serve para outro, não serve para o seu negócio. E aí, o que acontece também, que muita gente chega para a mentoria achando que é ela que está errada, né? Ah, eu não sei fazer esse negócio de marketing não é para mim, eu não tenho criatividade para postar nas redes sociais, eu não tenho criatividade para pensar serviços, eu queria muito pensar novos serviços para o meu negócio, mas eu não consigo, eu não tenho criatividade. E não é que não tem criatividade, é que não fez essa base, né? Não construiu essa base que te dá um parâmetro, uma perspectiva maior, uma visão de futuro maior para qualquer coisa que você queira fazer, né? Então, antes da gente abrir aqui para as perguntas e para a mentoria que Express, se alguém quiser se candidatar, né? Eu quero pontuar aqui 6 coisas que vocês podem fazer já para começar o seu negócio na área da saúde e do bem-estar ou para fortalecer o negócio que você já tem, né? A gente está vendo aí que saúde e bem-estar é o campo, né, de maior necessidade nesse momento. Então, que o nosso trabalho é necessário, a gente já sabe. Que tem muita gente precisando, a gente também já sabe, né? O que a gente precisa é conectar com essa sabedoria interna e com essa confiança de que o nosso trabalho também pode estar a serviço do mundo de uma maneira mais efetiva e trazendo, obviamente, a nossa sustentabilidade, aquilo que a gente quer para a gente, né, enquanto crescimento pessoal, financeiro, realização pessoal, né, de estar conectado com mais pessoas, oferecendo nosso trabalho para mais pessoas, né. A Laura está falando, na psicologia ainda temos isso. Parece que a gente só pode ser bom em uma coisa, usar uma única abordagem, né? Nunca ouvi ninguém falando isso e até respirei aliviada. Não, pode vir para minha turma, porque, né, eu acho que, assim, o ser humano é muito complexo, né? Então, é muita arrogância da nossa parte achar que uma única teoria, uma única abordagem e uma única coisa pode dar conta do que a pessoa precisa, né? O tempo todo na vida dela. Então, eu acho que sim, a gente tem que se abrir. O que a gente não pode, né? A gente tem que ter clareza de não fazer uma salada mista, né? A gente tem que ter clareza daquilo que está fazendo. Então, a gente tem um norte. Então, meu norteador é mindfulness. Eu sou formada também em terapia focada na compaixão, né? Então, mas eu conheço da TCC, eu conheço né, de outras abordagens e o que é, né, a psicologia positiva. Então, o que é dentro da minha visão de mundo, desse processo que eu quero promover para o ser humano que está à minha frente, né? E que eu posso lançar mão, né? Recurso, ferramenta, né? Que pode ajudar ele a chegar aonde ele quer e ir além, porque isso é outra coisa que a gente precisa pensar, né? A pessoa chega para a gente com um problema, uma queixa, né? O nosso papel não é só resolver aquela queixa, é ajudar ele a superar aquilo e ir além, né? Ampliar o olhar de vida, a perspectiva de vida, né? Então, eu acho que é esse olhar mais amplo e mais integrativo, né? Que a gente precisa ter, do que a gente pode oferecer e do ser que está à nossa frente. Bom, então vamos lá. Primeira pergunta que vocês precisam responder é: quem é você? Quem é você? Quem é você nesse mundo? Quem é você nesse momento? Quem é você nesse momento de transição e de transformação, né? O que você faz? Quem é você e o que você faz, né?
Pensando no mundo agora, em todas essas mudanças, desafios que nós, enquanto profissionais, estamos passando e todas as pessoas, né, do mundo estão, né? Quem é você? O que você faz? A outra pergunta é para quem você faz? E para quem, gente? De novo, esquece essa coisa de nicho. Então, eu poderia responder: ah, eu sou psicóloga e mentora, né? Eu ajudo profissionais da área da saúde a otimizarem seus negócios, expandirem seus negócios, fortalecerem a sua atuação profissional. E eu faço isso para psicólogos. Eu não faço para psicólogos. Eu faço para todos os profissionais da área da saúde, do bem-estar, do desenvolvimento humano, que queiram construir uma vida significativa, né? Então, se vocês entraram lá na Confluência, né? Para quem é essa mentoria, a Confluência? É para quem quer viver bem, fazendo o bem. O que significa isso? A pessoa quer ter um trabalho significativo, ela quer ter a sustentabilidade da vida dela através do trabalho, ela quer um trabalho que ela ama, mas ela também quer ter tempo de qualidade para a vida dela, para o autocuidado, para o estudo, para a família e tudo mais, né? E ela quer um negócio que agregue valor para a nossa sociedade, para o nosso mundo. Então, por que eu estou trazendo isso, né? Para vocês verem o que é essa pergunta e com como vocês respondem, né? Então, quem é você? O que você faz? Para quem você faz? Então, eu posso falar, eu trabalho com promoção do bem-estar, né? Ou de uma vida mais feliz e positiva. Para quem você faz? Para as pessoas que estejam buscando, né, uma vida mais positiva, mais feliz. Pode ser amplo, porque você vai afunilar a sua mensagem na sua proposta de valor, quando você for desenhar o seu modelo de negócio, tá? Mas nesse momento é algo que engloba pessoas, seres humanos. Não vamos coisificar as pessoas em nichos, né? Quem é você? O que você faz? Para quem você faz? Aí, outra pergunta, porque aí a gente sai do in e a gente vai para o out do negócio, né? O in é quem sou eu, o que eu acredito, o que eu quero, qual é o meu propósito, né? O que eu quero oferecer para o mundo, qual é a transformação que eu quero oferecer para o mundo e quais as pessoas que eu quero me conectar através desse trabalho, dessa transformação. Aí a gente vai para o out, para o negócio. Qual é o serviço top que você tem nesse momento? Aquele que você olha e fala, pô, de 0 a 10, eu me dou 10 nessa habilidade aqui. Qual é o top, o serviço top que você tem? E aí, qual é a sua meta? Meta de din-din mesmo. Quanto você quer faturar no mês? Então, quando a gente fala de vida e negócios mindful, não é só ficar meditando o dia inteiro esperando o dinheiro cair do céu. Não. Vida e negócios mindful é um conceito, né, do negócio que a gente quer criar, é um conceito sobre o estilo de vida que a gente quer viver. Mas tem muito trabalho, tem muita estratégia, né? Tem metodologia, tem planejamento, tem mão na massa, né? A gente também é pragmático para fazer as coisas acontecerem. Então, qual é a sua meta? Talvez você possa fazer essa meta aí vezes 2.
Quando eu falo isso na mentoria, eu falo, nossa, mas eu, né? Mas é isso, a gente tem que ampliar, né, o nosso olhar sobre as nossas possibilidades. E aí a próxima pergunta é: como o seu serviço top pode te ajudar a alcançar essa sua meta? E a gente precisa abrir mão dos e se, né? E do mais. Tudo que vem depois do mais é crença limitante. Então, esse meu negócio, esse meu serviço top poderia me ajudar a alcançar a minha meta se eu formasse um grupo agora, mas a gente está na quarentena e não vai ser possível. Então, você já traz a justificativa e a crença limitante. Eu aposto com você que esse seu serviço dá para trazer para o online. A não ser que seja cortar cabelo e fazer massagem, aí não dá. Né? Fora isso, dá para fazer. Né? E como a gente tem que se abrir para que a criatividade surja. A gente tem que se abrir para a criatividade surgir e a gente tem que confiar no nosso processo e no nosso trabalho, né? Certo? E aí, a partir dessa clareza, dessas 6 perguntas, você faz um planejamento estratégico de ações, incluindo marketing e vendas. Tá? Quem não conhece a planilha 5W2H é perfeita para a gente descrever as ações, o que a gente precisa fazer, a data que a gente vai realizar, né? Colocar prazos, né? Metas, objetivos, prazos. Então, não é só imaginar, ter mente positiva, confiar no trabalho. A gente precisa, né, colocar em prática, tá? E com constância e consistência. Agora, se nesse momento você pensou apenas no serviço 1 para 1, que é o atendimento individual, que normalmente a gente faz nas terapias, né, e tudo mais, invista um pouquinho mais de tempo pensando nas suas possibilidades de trabalho, né? Na mentoria, a gente trabalha no módulo de monetização, né, de modelo de monetização, essa brincadeira, né, de quais são os serviços que você pode oferecer, qual é o valor de cada um, fazendo a composição com o tempo que você quer trabalhar, conciliando com a sua vida pessoal, estudos e tudo mais, né? E aí você vai fazendo essa brincadeira até chegar o valor do que você quer faturar por mês, né? Então, é algo que você vai construindo a partir dos seus próprios recursos, né? Se a gente colocar lá, quero faturar 50 mil por mês, 100 mil por mês, aí você olha, fica muito vago. E aí você vai na planilha de planejamento e você faz, olha, eu tenho X, Y, Z de serviços, eu tenho tantas horas que eu posso realizar, o valor de cada um e a somatória, aí você vê se é possível chegar nesse valor ou não, se está muito longe, às vezes dá até para aumentar, né, a perspectiva de faturamento, né? Tudo bem? Então, esse é um pequeno roteiro, né, de coisas para pensar e para se conectar, e depois sentar e fazer um planejamento de ações para que as coisas comecem a acontecer, tá bom? Quero abrir agora para vocês me perguntarem coisas sobre o que a gente falou agora ou coisas que vocês tenham trazido, de repente de um projeto de vocês, uma ideia, uma dúvida, dificuldade, alguma coisa que vocês estão tentando colocar em prática e não tá dando muito certo, enfim, eu vou
abrir aqui para vocês perguntarem e vou respondendo, tá bom? E aí depois a gente pega alguém que queira, alguém quer se candidatar para uma mentoria express? Neuza, a Lúcia. Eu gostaria. O Caio. E como é? Quem mais? Alguém? Ana Paula, Cristina, Conceição, Sandra, Cláudia. Como é que a gente poderia fazer esse sorteio? Será que, de repente, eu sei que cada pessoa tem, né, o seu negócio, tá? Será que, por exemplo, escutar um pouquinho de cada um que queira, né, e de repente a gente, né, porque talvez juntando as três coisas possa até contemplar as outras pessoas, não sei, uma ideia. Tá bom, então ótimo. Então, ao Pode invés da ser. gente fazer o foco em um, cada um fala um pouco, né, sobre a sua questão principal, e aí eu pontuo aqui que pode ajudar também os outros. Perfeito. Então, primeiro vamos às perguntas. Alguém tem alguma pergunta sobre isso que eu falei até agora, que gostaria de esclarecer? Acho que isso, né, de fazer um planejamento estratégico, né, traçando as metas, eu acho que antes de fazer esse planejamento estratégico, pensar esses objetivos e as metas, acho que, por exemplo, no meu caso, eu fico tentando pensar um pouquinho antes, né, como expandir, né, com o que eu já tenho, sei lá, ou o que eu posso estar fazendo, né, então não sei se tem um trabalho antes disso, né. Sim, com certeza. Porque não dá para a gente planejar, sabe aquela frase da Alice, né? Sim. Qualquer lugar serve se a gente não sabe para onde quer ir. Então, essa base inicial, né, para você se conectar mesmo com. Porque o que acontece é que, assim, acontece muito das pessoas virem para a mentoria já cansada, né? Primeiro, com essa história de nicho, e segundo, pela falta de confiança naquilo que escolhe. Né? Então, mas eu comecei a falar de ansiedade, não deu certo. Aí eu fui falar de estresse, aí eu fui falar para mães, aí eu fui falar para mulheres que empreendem, aí eu fui falar para casal, aí eu fui falar. E, assim, qualquer uma dessas opções daria certo se a pessoa tivesse se conectado verdadeiramente e aquilo correspondesse a ela, porque no final das contas, o que a gente está procurando não é só um negócio de milhões. A gente está buscando realização interna. Né? O negócio tem sucesso da realização interna, mas a realização interna também vem da gente estar conectado com aquilo que é a nossa verdade. Então, para mim, falar sobre compaixão e mindfulness no ambiente corporativo faz muito, muito sentido, porque eu vim de um sofrimento no mundo corporativo, eu vejo como as pessoas estão sofrendo no mundo corporativo. Então, é isso, entendeu? É esse porquê, assim, verdadeiro mesmo, do fundo do coração. Você vê aquilo florescendo, é uma realização que não tem dinheiro que pague. Embora a gente também queira o dinheiro para pagar as nossos boletos no final do mês. Então, um negócio mindful, um negócio consciente, não é só sobre o resultado financeiro, é também sobre o resultado financeiro. Então, não adianta eu escolher só relacionamento porque é o boom do momento, ou ansiedade porque é o boom do momento, ou mindfulness porque é o boom do momento. Tenho que escolher algo que realmente corresponda à minha verdade, àquilo que eu acredito. Então, essa é a base. E aí, o que acontece? Empreender não é fácil, a gente tem muitos desafios, mas se eu estiver conectado verdadeiramente com algo que eu acredito, eu supero qualquer desafio e faço aquilo acontecer, né? Eu não vou desistir, eu não vou duvidar, eu não vou mudar para uma outra mensagem, querer fazer outra coisa, né? É aquilo que eu acredito, é isso que eu quero fazer acontecer, né? Então, o planejamento só vem depois que você tiver conectada com isso, né? Por isso que a mentoria tem esses dois módulos, né? São 3 módulos bem introspectivo,
para depois a gente ir para modelo de negócio, monetização, marketing, linha editorial, né? Porque senão chega lá, se você não está com essa base interna bem esclarecida, você vai continuar na confusão, vai continuar patinando, vai continuar se questionando, vai continuar querendo mudar de nicho, de mensagem, enfim, né? Odri, posso fazer uma pergunta? Uhum. Eu anotei aqui as questões, o passo a passo que você colocou, por exemplo, o não ser autêntico, não confiar no processo. Quando você colocou, e o não se permitir ouvir, quando você colocou não confiar no processo, é no seu processo de atuação? É isso? O como você atua? É isso? Também, porque assim, né? A gente faz uma coisa, não dá certo, aí a gente muda para outro, aí não dá certo, aí a gente muda para outro, aí não dá certo. Então, a gente tem que confiar no processo, que tudo demora, né? Entre a semente e a flor, né? Tem um tempo. E a gente esqueceu disso. A gente quer tudo para ontem, né? Então, entre a semente e a flor tem um processo. Confie nesse processo. Entre você escolher, né, se conectar com a sua mensagem e como você vai fazer ela chegar para o mundo, para as pessoas, e o seu negócio está estabelecido, o seu posicionamento, né, consistente, coerente, tem um processo. Você precisa confiar nisso. E juntamente com o processo, você tem que confiar no seu trabalho. Porque se você não confiar, quem mais vai? Ah, sim. Isso é o primeiro ponto. Se você não confiar, como é que você comunica? Esse é outro ponto. Se você não confiar, como é que você vende? É outro ponto. Então, se você não confiar, não vai para frente, né? Então, é confiança em você e no processo. Obrigada. Alguém Eu mais tem pergunta? Eu vou só fazer um comentário que eu vi lá no grupo do Corpo e Mente do GAN. Eu vou até ter que sair porque eu vou trabalhar agora, mas eu gostei muito da sua fala. Eu até fiz um processo de mentoria e essa questão do nicho é uma coisa que eu detesto. Eu fiz uma pós em psicanálise, trabalho com a TCC, respeitando, igual você falou, né? Cada um ali na sua praia, mas a gente, assim, expande tanto a mente quando a gente trabalha assim com pessoas, a gente trabalha com pessoas, a gente tem tantas técnicas e eu percebo que a gente limita muito. E essas falas que você foi tendo fez assim tanto sentido que foi mais um alívio assim, né? Caí aqui de paraquedas de surpresa, mas queria parabenizar porque eu gostei muito assim de pensar nisso, sabe? A gente está acostumado a ouvir do marketing, pelo menos assim. Eu tive essa frustração agora que é assim, você vai fazer um lançamento, você vai ganhar 30 mil reais, e não sei o quê, e aí você cativa ali 5 pessoas, mas para você não está suficiente, né? E aí a gente começa a duvidar de si, você fica pensando, ai, mas todo mundo está fazendo, está todo mundo ganhando dinheiro, só eu aqui, o patinho feio, que não está acontecendo nada, e assim, eu percebi muito isso nesses últimos tempos, né? Eu perdi a graça no processo. E no momento que eu perdi a graça no processo, fiquei preocupando só. Eu preciso ganhar dinheiro, então eu tenho que atingir, eu tenho que expandir. O processo perdeu a graça e então eu fui contra o meu propósito, né? O que faz sentido nisso tudo. Então, assim, essa combinação que você trouxe do mindset com o marketing, eu acredito que, assim, o fundamental, né, Adriana, é o que a gente precisa. Eu acredito, quanto psicóloga, eu percebo que as minhas crenças, eu até brinco assim, santo de casa não faz milagre, mas as minhas crenças me atrapalham mais do que as técnicas do marketing. O meu pensar, o meu limitar me atrapalha muito mais. Com certeza. Então, se você não puder ficar até o final, depois eu te convido para assistir a gravação, que no final eu vou fazer uma sessão, uma rodada de EFT para isso, tá? E outra coisa, eu não acho que você caiu aqui de paraquedas, né? O universo é lindo, maravilhoso e faz as conexões necessárias no momento necessário. Então, bem-vinda. Que bom que você está aqui, né?
Gratidão pela sua fala. E Jung dizia, né? Eu não lembro exatamente a frase, mas é alguma coisa assim, né? Conheça todas as técnicas, né? Mas quando você estiver diante de um ser humano, seja outro ser humano. Então, que a gente possa se conectar, né? O Winnicott também, que eu já fui winnicottiana, já fui, não, sou, né? O Winnicott é mãe total e eu sou, né, acolhedora, amorosa, enfim. Então, ele falava que muitas vezes o que menos o seu paciente precisa é de psicanálise, né? Então, para que a gente esteja atento, né, e presente, por isso mindfulness, né, o tempo todo, e percebendo o que a pessoa realmente precisa naquele momento e entregando o que ela precisa, né, naquele momento. Então, acho que é isso, né? Tudo bem? Vamos abrir então para vocês trazerem a. Então, como são 3, né? E depois, quem sabe, alguém mais queira falar, que vocês escolham, sei lá, de repente um foco ou algo pontual do negócio, ou que vocês estão sentindo que está meio entravado nesse momento e que de repente a gente possa impulsionar aqui, né? Uma pequena intervenção, né? Eu posso falar? Pode. Porque, assim, na verdade, né, hoje, o meu consultório, e quando teve a pandemia, eu trouxe todos os meus, né, pacientes do presencial ali para o também presencial, só que online, né? Mas eu tenho meu consultório hoje, eu recebo um valor que é ok, eu gosto, enfim, só que eu estou me sentindo muito engessada. A experiência de só ficar no consultório está me deixando triste. Tanto é que eu estou ficando doente. Tem vezes, ao final do ano passado, eu estava assim, sabe, com o meu consultório cheio, 45 pacientes, mas eu estava triste, eu não conseguia mais ficar sentada na cadeira, escutando ninguém. E aquilo foi me dando... Aí, assim, eu remanejei vários pacientes, dei alta para alguns, porque eu fui vendo que eu estava doente. Então, hoje, assim, eu tenho um desejo de ser uma nômade digital, de ter o consultório em qualquer parte do Brasil, né? Eu penso em morar em alguns lugares, mas não quero mais o consultório físico. Mas eu também fico pensando, eu não posso ter só isso como uma fonte de renda. Eu queria ampliar. Acho que tudo que você falou casou muito bem, sabe? Eu fico pensando muito nessa questão do caminho do meio. Assim como a colega que disse, eu também me formei, eu fiz 8 anos de formação, ou 10 anos de formação em psicanálise. Hoje eu estou terminando minha pós em TCC, porque eu penso que não dá nem para ser psicanálise, sabe? É um caminho do meio. Eu acho que a gente tem que ter gentileza, sabe? Não dá para você tentar engessar um paciente naquela tua teoria, não é isso. A gente está tratando almas, vidas, né? Então, hoje, a minha procura por essa mentoria, e eu acho que eu também fui falando com você dessa coisa do nicho, para mim, isso é horrível, né? Que bom, fico aliviada. Né? É tentar pensar assim, como eu posso pensar novas formas de levar minha mensagem, meu trabalho para outras pessoas, sei lá. Não sei ainda. Eu ainda estou pensando num caminho. A partir daquele vídeo que você colocou lá, né, do Círculo de Ouro, aquilo me fez tanto sentido assistir aquilo. Né? Por que eu estou fazendo hoje? E hoje, quando eu me perguntei, né, por que hoje eu estou sendo psicóloga ou, sei lá, escutando pessoas? Né? Então, acho que eu quero resgatar um pouco, porque isso sempre foi uma grande paixão minha. Né? Então, querer escutar e trabalhar com pessoas, eu sempre trabalhei com pessoas. Então, para mim, hoje é nesse sentido, né? De poder... como que eu vou expandir os meus negócios? Eu preciso, sabe, sair um pouco da caixinha, né? E ver uma coisa mais... Não aquela coisa dicotômica, né? Isso ou aquilo, né? Sim. Então é isso, não sei se fez sentido para você. Sim. Outra coisa, né, que a gente precisa abrir a mente, né? Não é ou, é e, né? Eu posso atender no consultório e
ter outras maneiras de monetizar o meu trabalho. Então, uma coisa que pode te ajudar muito é você se aprofundar no Círculo de Ouro, né? Então, tem lá aquele planejamento estratégico que eu disponibilizei gratuitamente, chama Jornada Meu Negócio do Futuro, né? E uma das ferramentas é o Círculo de Ouro. Então, explore o Círculo de Ouro no sentido do seu porquê, do seu como e o que, porque isso pode te gerar várias ideias, né? E quando a gente vem para o mundo online, assim, existe uma diversidade realmente de coisas que a gente pode fazer, né? A gente pode fazer um e-book, a gente pode, e isso assim, gratuito ou monetizado, ou monetização indireta. O que é uma monetização indireta? É você oferecer algo gratuito, um e-book, por exemplo, onde a pessoa conhece o seu trabalho e a partir daquela conexão que você cria com essa pessoa, ela contrata o seu serviço, né? Falando direto pessoas, né? Ou você faz uma palestra gratuita em uma empresa e a partir dessa palestra gratuita a empresa contrata o seu serviço. Então a palestra é uma monetização indireta, né? Então, se a gente vem para o online, a gente pode fazer e-books, que também podem ser vendidos no Hotmart, por exemplo. A gente pode fazer jornadas. Então, eu já fiz jornada de planejamento estratégico via WhatsApp, por exemplo. Eu já fiz mentoria de vida no WhatsApp, uma jornada no WhatsApp, né? Tem curso online no Hotmart. Tem a própria interação, ao invés de ser no individual, fazer em grupos, né? E quando você explora essa questão do círculo de ouro, né? E juntamente com isso você faz aquela ferramenta da monetização, né? Do exercício, do que você pode criar de serviços, muitas coisas podem surgir. E aí o que eu gosto e o que eu convido sempre na mentoria é o que faz o seu coração sorrir, né? Você pode pensar uma infinidade de serviços, mas assim, eu vejo, por exemplo, tem muitos psicólogos que vêm para a mentoria e falam assim: ah, eu amo a psicologia, mas eu estou muito desgastada, né? Eu não estou sentindo mais prazer no meu trabalho. Tá, e daí a gente começa uma investigação, né? Ah, como que é a sua rotina? Ah, eu acordo às 8, vou para o consultório, meu último paciente das 9 às 10. Não tem como, gente, continuar amando a psicologia se você fica das 8 às 10 da noite ouvindo as pessoas, né? Por mais que a gente ame, é desgastante, né? É uma demanda energética tremenda. Então, como é que você pode pensar na sua vida como um todo, né? É trabalho, é trabalho. Lembra lá da roda da vida, né? Sim. Eu amo meu trabalho, mas a minha vida não é só trabalho, né? A minha vida tem a parte que eu gosto de estudar, tem que eu gosto de meditar, eu gosto de fazer um yoga, eu gosto de estar com o meu neto, meus sobrinhos, minha família, né? Então, conciliando tudo, quais são os serviços que estão aí dentro da sua vida como um todo, pensando a nossa vida integralmente, né? Ah, eu gosto de grupos. Ah, não, eu não gosto de grupos, né? Então, eu penso num serviço, um trabalho em grupo. Enche meu coração de alegria trabalhar em grupos, eu adoro, né? Mas eu tenho amigas que não gostam, que se sente muito desgastada. E tá tudo bem, não tem quem é melhor ou pior, né? Tem aquilo que te faz bem também. Então, se nós estamos nos colocando a serviço do bem-estar do outro, né, o primeiro bem-estar que a gente tem que cuidar é o nosso, né, para que a gente também esteja bem amparando as pessoas que chegam até a gente, né? Bom, então pense um pouquinho nessas coisas. Quem mais? Eu achei assim, tá ouvindo, Adriana? Agora sim. Agora tá. sim. Duas coisas que eu gostaria de comentar aqui. Em primeiro lugar, a Adriana trouxe assim, eu me identifiquei muito quando ela veio assim, que a gente estamos muito preocupados com o nicho. Eu sinto que eu estava nessa fase, porque eu estou buscando algo, uma outra atuação na área da psicologia,
E o que eu tenho assistido, o que eu tenho ouvido muito é a questão assim, você precisa encontrar um nicho, ver a sua especialidade e a partir daí começar a divulgar o seu trabalho. E eu estava nessa insegurança, qual é o meu nicho, qual é o meu nicho, né? Então, realmente você desconstruiu isso e me fez pensar no que eu tenho de melhor que eu posso oferecer. Bem legal. E uma outra coisa que eu achei muito interessante, o que a Adriana coloca, que tem pessoas que a gente consegue se conectar. Então, eu tenho ouvido agora na quarentena, eu estou com um tempo mais disponível, e então eu tenho assistido muitas lives, eu fiz um curso de terapia online para compreender um pouquinho melhor como que é esse processo. Então eu ouvi muita coisa, né? E tem aquele profissional que a gente realmente se conecta com a pessoa com que ele é, e tem aquele que não, que até ele pode ter mais conhecimento, mas eu não consigo me conectar com a fala dele, com a proposta que ele traz e assim por diante. Então, isso é muito legal, eu acho que assim, acaba servindo de fonte de motivação, e porque se eu for pensar assim, atendimento online, que é uma coisa que eu estou buscando trabalhar, o que eu sabia é que no Paraná tem mais de 1.300 psicólogos inscritos no EPSI, e que eu imagino que agora, nesse período de pandemia, deve ter muito mais, né? Imagino eu que deve estar, então, quer dizer, 2.000 psicólogos inscritos com essa, porque eu sou do Paraná, né? Então, como que eu vou me destacar com essa... E eu sei que tem psicólogos muito bons Mas atendendo existem online. mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. 2.000 Então, psicólogos não é nada. é, Né? sim, Adriana. Então, assim, eu queria até deixar isso claro. Eu pensei, não, mas então alguém pode se Com conectar certeza. comigo também, mesmo eu não tendo tanto conhecimento como aquele outro psicólogo e assim por diante. E daí, assim, eu vou comentar um pouquinho da minha história bem rapidinha. Eu me formei em 99, 2000, então fazem agora 20 anos de formação. Análise funcional, behaviorismo. E eu passei muitos anos trabalhando assim meio que na zona de conforto, né? Então, desde 2018, agora fazem 2 anos que eu entrei num estado assim de estresse mesmo, sinais de burnout, então que eu estava infeliz nas funções que eu estava ocupando. Eu continuo com os meus trabalhos, mas assim, eu estou me encontrando para ver que outro caminho que eu posso descobrir. De acordo com isso, eu fiz agora recente uma formação em ACT, a terapia da aceitação e compromisso, me identifiquei intensamente, aí o Mindfulness entrou junto, né? E eu tô assim, né? Na verdade, eu vejo assim que eu estou no momento que eu estou estudando e buscando. Eu sinto assim que com as minhas pequenas práticas de mindfulness, eu acho assim, que eu teria que fazer. Eu comprei 2 livros, mas eu teria que fazer mais, criar isso uma rotina para mim. Falta isso. Mas assim, eu vejo que está sendo importante. Então, assim, até a minha proposta de valor eu fiquei muitos anos na zona de conforto e eu quero ajudar as pessoas a descobrir o seu valor pessoal, a sua proposta. Mas daí eu estou nesse caminho. Eu estou nesse caminho, assim, de conhecimento, de busca e por aí, né? Sim. Então, esse finalzinho, né, que você disse, de estudo, porque eu vejo muito isso, né? A maturidade do nosso negócio cresce com a nossa maturidade pessoal. Quanto mais eu estou amadurecida, né, e com essa clareza sobre quem eu sou e qual é a transformação que eu quero propor no mundo, né, mais o meu negócio vai se fortalecendo. Porque a partir dessa minha clareza, eu vou comunicando com muito mais assertividade, né? Eu vou conversando com as pessoas com mais
empoderamento daquilo que eu estou falando, né? Mais certeza daquilo que eu estou falando. Então, eu não titubeio, eu não tenho dúvida, eu tenho clareza do que eu estou fazendo, eu tenho clareza do que eu gosto, do que eu acredito, do que eu proponho. Então, essa maturidade nossa interna, esse autodescobrimento, ele tem tudo a ver com o caminhar e o crescimento do nosso negócio. É junto, né? Eu acredito muito nesse empreendedorismo que é de dentro para fora, né? E assim, gente, eu sou suspeita para falar, né? Mas mindfulness é um grande caminho para a gente fazer isso. Eu vejo mindfulness assim, em processos. Então, primeiro é o processo de autopercepção. Eu estou lá no meio do vulco-vulco, o piloto automático, conectado com um monte de coisa, não consigo prestar atenção, nananana. Começo a prática, eu começo a perceber isso. A partir do momento que eu começo a perceber, que eu consigo perceber, aí eu vou para o próximo estágio, que é a autorregulação. Então, eu já consigo ter um pouco mais de autonomia sobre a minha atenção, meu foco, sobre aquilo que eu quero, direcionar o meu tempo, né? E aí eu vou para o próximo bloco, que é o autoconhecimento. Né? Eu já tirei um monte de casca, de excesso, de ruídos, né? Aí eu já posso me ver com mais clareza. E aí eu vou para o próximo bloco, que é o florescimento. Florescimento humano, né? Florescimento da minha vida, dos meus negócios, enfim, de tudo, né? Dos relacionamentos. Então, eu vejo esse processo, a partir do mindfulness, muito claro que foi, assim, um processo que eu vim vivenciando e que vejo as pessoas que começam com o mindfulness também experimentar. Né? Adriana, e o mindfulness, mais ou menos assim, diariamente, quantos minutos, como que seria para... Porque eu acho que tem que ser diariamente, né? Principalmente se você quer trabalhar com isso. Né? Então, a prática diária é fundamental. É mais importante a constância do que o tempo. Então, primeiro você pode, se você não consegue práticas longas, fazer práticas de 5 minutos e fazer diariamente. E aí você mesmo vai percebendo os seus benefícios e vai dando jeito no seu dia a dia, vai limpando os hábitos que não te agregam em nada e separando mais tempo para a própria prática, né? Mas é isso, Deus. Eu acho que você está num caminho, né, desse autodescobrimento, fazendo as suas formações. O ACT é maravilhoso, né? Principalmente para o que você está falando, né, de trabalhar essa clareza interna das pessoas, né, do seu porquê, do que te move, né? Pessoas, né, Adriana, essa questão da zona de conforto. Eu vejo que isso acontece muito. As pessoas estão ocupando funções que não têm a ver, que elas não gostam, que elas não sentem prazer. Então, acabam se acomodando, né? Não, eu tenho essa função, eu tenho meu salário e é isso que eu vou fazer. E a pessoa mesma, ela não percebe e acaba tendo essa vida que não tem valor. E se esquivando muitas vezes, então ela tem um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, ou é uma pessoa irritada, mas porque ela quer afastar isso dela, né? Acaba deixando mais ela longe daquilo que ela quer para a vida dela. Sim. Então, nisso que você me fala, eu já vejo bastante clareza do que você quer fazer, né? De qual é a sua mensagem central, né? Então, a partir disso, você vai lapidando essa sua mensagem, amadurecendo esse seu olhar de como isso entra no seu modelo de negócio e na sua proposta de valor para o mundo, né? A gente vai se aprofundar bastante nisso, né? Na mentoria. Você já se inscreveu, já, bem-vinda. Mas a gente vai amadurecer isso durante o processo, tá bom? Porque eu vejo assim que a gente precisa de um olhar de fora, né? A gente precisa de um olhar de orientação para que a gente possa se encontrar. E eu só cheguei nesse nível, Adriana, porque assim, na época da faculdade os professores falavam, olha,
vocês fazem terapia agora e sempre vão precisar. E como eu sou de cidade do interior, aqui tudo é muito longe, as psicólogas são minhas amigas, eu fiquei anos trabalhando muito, fui professora, trabalhei em 2, 3 lugares, assim, trabalhava muito, mas dava muito de mim e colocava pouco em mim, né? E eu cheguei nesse nível de estresse. E só foi quando eu cheguei nesse ponto, eu fiz um atendimento psicoterápico e ali eu consegui ver, né? Então foram quase 2 anos que eu fiquei em terapia, aí eu fiquei mesmo, porque realmente eu percebi assim, que eu precisava. E esse processo de psicoterapia que me trouxe, que me fez enxergar coisas que eu não estava vendo. Autoconhecimento é fundamental, né? Adriana, e sim. não, para o nosso empreender não é diferente, né? Muito bem. Caio, quer falar? Então, Andrei, mais ou menos o que eu ia falar, na verdade, acho que já foi tudo dito, né? Um pouquinho por cada um de vocês. A pessoa que falou, Laura também que saiu, que, como você falou, sou personal trainer e quando eu fiz a mentoria com você, eu deixei muito claro meu medo, né? Minha insegurança de ir para o online. E com essa pandemia, querendo ou não, ou a gente vai ou vai, né? E deveria ser uma insegurança, eu meio que saí atrás de muita gente, que eu fiquei nessa relutância e tudo mais. E veio aquele medo de falar assim, putz, e agora? O pessoal já tá fazendo e eu ainda não comecei a fazer nada, e por onde eu começo? Aí vendo que a Neuza disse também, putz, o pessoal postou alguma coisa muito legal, e se eu postar algo parecido, mas não tão legal, o que vão dizer, o que vão pensar, né? Então acho que já foi meio dito tudo, bem esclarecido para mim também aí, já me ajudou bastante. Legal. Feliz de te ver aqui. Te mandei um e-mail lá com um monte de perguntas. E eu só vou aceitar as respostas em live no Instagram. Live você pegou pesado, Adri. Tá bom, vai. Eu vou abrir uma concessão, pode ser postagem, vai. Mas Fechado. olha, tem muito conteúdo ali para você fazer. Tem. Tudo coisa que você sabe, né? Estou preparando já. Pode deixar. Então, tem uma coisa que também aparece muito na mentoria, né? Que é um pouco do que a Neuza trouxe, é um pouco do que o Caio trouxe. E é sobre a pergunta da também, né? Da confiança. Então, é assim, gente. A gente sempre vai ter algo a mais para aprender. A gente sempre vai ter algo a mais que pode melhorar no nosso trabalho. Porém, a gente não pode deixar de olhar e honrar a nossa história, o nosso aprendizado e aquilo que a gente já pode e tem para oferecer para as pessoas, né? Então, para quem, essa pergunta aqui, ó, para quem você faz, é extremamente importante você saber, né? Por quê? Todas as vezes que você for criar um conteúdo, é para essa pessoa que você está falando. Não é para... vou falar de mim, né? Para não usar ninguém de exemplo, mas assim, quando eu faço alguma postagem sobre mindfulness, eu tenho as pessoas com quem eu estou conversando naquela postagem. E é para elas que eu estou falando. Não é para o meu supervisor, não é para as pessoas que já são formadas há não sei quantos anos, que já também estão formando outros instrutores. Não é para o John Kabat-Zinn. Porque se eu for fazer para eles, gente, eu não falo nada, né? Nossa, que será que o meu professor de mindfulness vai falar dessa postagem, né? E isso não significa que eu não estou comprometida em fazer algo que seja de qualidade, uma informação correta, responsável, né? E que eu sei que vai gerar algum impacto em alguém, né? Na pessoa que está lendo ali. Mas é conectada com aquilo que eu já sei, que eu já estudei. Né? Então, eu não vou falar lá sobre meditação no meu Instagram, sobre meditação transcendental. Eu não tenho autoridade para falar. E quando eu falo em autoridade, não é essa autoridade que o marketing, né, o marketing velho fala. Leia 4 livros e construa a sua autoridade. Não.
Estou falando da autoridade em mindfulness que eu tenho de uma pessoa que pratica e estuda desde 2012. Estou falando de meditação Raja Yoga de alguém que pratica desde 2010. Eu estou falando do mindfulness no contexto do consultório de alguém que está levando para o consultório e está vendo esse processo acontecer de verdade. Né? Não é de um livro que eu li, eu estou achando que é de uma vivência, de uma experiência. Então, eu tenho certeza que todos vocês aqui, né, que estão aqui presentes na sessão e quem estiver assistindo depois da gravação, tem autoridade, né? Tem aquela coisa que de 0 a 10 você é 10. Então, fale sobre isso, né? Porque isso eu também tenho um outro olhar, né? É um presente, gente. É um presente. Cada formação aqui, né? Seja qual for a formação que vocês têm, foi um presente que vocês receberam, né? E como é que vocês compartilham isso com o mundo? Se vocês receberam esse presente, tinha algum propósito, não foi para guardar na gaveta, né? Como é que você assume esse seu compromisso de compartilhar esse seu saber, ajudando outra pessoa, né? Quando a gente traz esse olhar, a carga fica menor, né? Do tipo, não sou eu, não é por mim, né? São as pessoas que estão lá e que podem se beneficiar com esse conteúdo que eu vou colocar no mundo, né? E cada um tem um jeito especial e diferente de falar, que vai conectar, né? Então, bora, Caio. Quero ver aquelas respostas lá no seu Instagram. Pode deixar, pode deixar. Estarão lá em breve. Muito bem. Quem mais? Aonde vai ficar disponível a aula de hoje para a gente assistir de novo? Tá lá no grupo do Face. Deixa eu colocar o link aqui, porque aí vocês... Esse grupo do Face não é o mesmo do Círculo de Autocura, é outro. É outro. É outro. Aí, tá vendo, gente, como dá pra gente criar um monte de coisa lá? E não precisa você ficar preso em uma coisa só, né? Então, se eu fosse seguir a história de marketing digital, eu tinha somente, por exemplo, uma coisa, ou mentoria ou mindfulness. Como eu ouvi isso? Não, você está confusa, você vai confundir as pessoas, você não vai vender nenhuma coisa e nem outra, né? Você tem que escolher ou mindfulness ou mentoria. Não, eu não quero escolher. Mindfulness e mentoria é o que eu gosto de fazer e está funcionando super bem. Eu tenho um grupo de mindfulness e eu tenho um grupo de mentoria, né? Então, que a gente pare com essa história, pare de se limitar, coloque todo esse seu potencial lindo para o mundo receber, né? Aqui no chat está o link do grupo do Facebook, que é a comunidade de vida e negócios Mindful, tá? Lá tá a live, eu também vou colocar no canal do YouTube, tá bom, Neuza? Se ninguém mais tem algo a dizer, diga agora o cálice para sempre, mentira. Só ia fazer uma observação sobre o nicho. Tá. Escolher nicho para mim é a mesma coisa que escolher tema para TCC. Que angústia! Que angústia! Mais ou menos por aí, né? Sim. Porque eu também tenho muita coisa que eu gosto. Gosto de arte, gosto de meditação, gosto de yoga, gosto... Escolher uma coisa só, assim, Jesus. Muita coisa. É muito pouco. É interessante o que ela falou, só um comentário, mas aí olhando para mim, né, eu vejo que as perguntas fazem muito sentido justamente para você, para eu me encontrar, né, falar de mim, né, para, né, você justamente saber em que direção tem que ir. Gostei bastante, Adriana. Gratidão total, gostei bastante mesmo. Agora, tem uma coisa que é bem importante, vou de novo falar, né?
que é bem importante a gente ter clareza é qual é a nossa mensagem. Então, a Cris falou do TCC, eu lembrei que lá em 2002, o meu TCC foi sobre qualidade de vida e sofrimento no trabalho. E hoje, né, Escritório do Futuro, ele fala sobre a gente fazer as pazes com o trabalho, né? Conecte-se com uma nova maneira de viver e trabalhar. O trabalho não é um sofrimento, não é um castigo, pode ser a sua fonte de florescimento, de você mostrar o seu potencial e aquilo que você veio servir o mundo, né? Então, isso é a questão. Qual é a sua mensagem central? E eu sei que nós, como profissionais do bem-estar, da saúde, do desenvolvimento humano, quando a gente olha para o que está acontecendo, a gente quer arrumar tudo, a gente quer transformar tudo. Cada causa, né, te toca em algum ponto, mas qual é, então, olhando, essa é uma pergunta, olhando para o mundo como está hoje, qual é a causa que te chama, que te movimenta, que você fala, olha, eu quero mudar isso, eu quero ver meu nome nessa transformação. É isso. E é aí que você coloca a sua luz, o seu foco, desenvolve a sua proposta de valor, porque é esse o seu grande chamado, né? Então, por exemplo, mindfulness é uma delícia trabalhar mindfulness com crianças, mindfulness na escola, mindfulness para mães, né? Mindful eating. Né? Mas o meu chamado do mindfulness é para esse florescimento humano, é para como a gente se conecta com o nosso propósito, traz isso para o nosso trabalho, para o mundo corporativo. Né? Então, qual é o chamado? Qual é a transformação do mundo que você gostaria de ver o seu nome envolvido? Né? E aí, a gente não precisa se preocupar com nicho, porque qualquer pessoa que possa se beneficiar com essa sua proposta de valor pode chegar até você. Pode ser homem, pode ser mulher, por exemplo, no Escritório do Futuro. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser profissional do Caio, nossa, personal trainer, pode ser psicólogo, pode ser terapeuta, pode ser Theta Healing, pode ser o terapeuta de Reiki, pode ser, enfim, né? Eu não preciso me limitar e me limitar às pessoas que chegam até mim. Né? E pode ser também quem está no mundo corporativo e quer se conectar com essa vida mais significativa e mais feliz através da prática do mindfulness, né? Então é isso, tá bom? Abra a mente, o coração e deixe emergir tudo o que pode ser, né? Eu gostaria de encerrar com uma rodada de EFT. Quem conhece EFT aqui? Ou melhor, quem não conhece? Tá. Então, ouvi falar só. Tá. EFT, ou Emotional Freedom Techniques, é uma técnica da psicologia energética, né? Vamos dizer assim, e também é conhecida como acupuntura sem agulhas, tá? Por que acupuntura sem agulhas? Porque a gente trabalha os pontos meridianos da medicina chinesa. Cada ponto que a gente trabalha, a gente está trabalhando um órgão do corpo e a gente está trabalhando também bloqueios emocionais. Então, a gente trabalha com vergonha, com culpa, com autocrítica, com frustração, com raiva, né? E a gente também trabalha as crenças limitantes. Então, isso é outra coisa, né? Existem uma diversidade de prática disponível para a gente trabalhar nossas limitações e nosso florescimento humano. Né? Por que a gente escolhe X ou Y ou Z? Porque a gente se identificou de alguma forma com aquilo. Então, veja, de novo, é a gente nesse processo, né? E eu fiz a formação EFT porque desde que eu saí do mundo corporativo e resolvi, né, recriar a minha carreira na psicologia, o EFT me ajudou muito, né, no sentido de trabalhar crenças
e de me conectar com o meu potencial criativo. Mas o EFT não é só para isso, é também para a saúde, né? E a gente tem muitos casos aí de cura e de melhor qualidade de vida a partir do trabalho da EFT para casos clínicos de depressão, dor crônica, ansiedade, estresse e dores físicas, né? Algumas doenças também físicas. Por quê? Porque o ponto central da medicina chinesa é de que toda doença vem desse bloqueio emocional, dessa nossa maneira de pensar, né? E de agir. Então, eu quero convidar vocês para uma rodada de EFT para a gente liberar esse nosso potencial, né, de ação no mundo, com essa clareza mental e com esse potencial de atuação no mundo, tá? Como é que funciona? Nós temos os pontos, né, onde a gente vai dando leves batidas, pode ser com os 2 dedos, né? Não tem a mão exata, né? Eu estou fazendo com essa, mas pode ser com essa, pode ser assim. E tem outros pontos que a gente vai batendo e falando as frases, né? Que a gente vai liberar. Eu vou partir de uma frase central, de uma ideia central, de tudo que a gente trabalhou aqui. Mas quando a gente trabalha o EFT nas sessões individuais, a gente vai trabalhando bem o ponto central de cada pessoa, tá? Vou pedir para todo mundo também ficar com o microfone fechado, porque eu vou falar as frases e vocês vão repetindo. É importante, né, a gente falar, né? Então, eu também trabalho com a terapia cognitiva narrativa e a gente sabe, a gente considera, né, essa importância da nossa fala, né? Então, a EFT trabalha os pontos dos meridianos, né? Trabalha o ponto e trabalha a crença também a partir da narrativa, tá? Então, nós vamos, se vocês puderem sentar com os pés no chão, isso é muito legal para a gente se conectar com a nossa presença. Se quiser fazer umas 2 respirações profundas, se conectando com você, com o seu corpo, com a sua sensação desse momento. A gente vai começar batendo aqui no ponto do karatê. Esse é o ponto da resistência, né? Onde a gente vai liberando a nossa resistência. E aí eu vou falando as frases e vou batendo, vocês vão me olhando e vão fazendo igual, tá bom? Mesmo que eu não tenha tanta clareza do meu potencial de ação no mundo, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu não consiga ver com tanta clareza o meu potencial de ação no mundo, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu também amo e aceito essa situação assim como ela é. E aí a gente vai mudando aqui o ponto. Não tenho tanta clareza do meu potencial de ação no mundo. Às vezes eu duvido da minha capacidade de agir. Às vezes eu questiono a qualidade do que eu posso oferecer para o mundo.
mesmo que eu saiba no que eu quero trabalhar, eu vejo que tem muita gente já trabalhando com isso. E se tem tanta gente já trabalhando com isso, quem sou eu para começar agora? Eu acho que é por isso que eu não tenho tanta clareza do meu potencial de ação. Porque eu vejo que tem muitos profissionais bons no mundo. Tem muita gente já trabalhando com o que eu trabalho. Como é que alguém vai se interessar pelo meu trabalho? Isso me impede de ver o meu potencial. Isso me impede de ver a minha capacidade de criar o meu sucesso através do meu trabalho. Por isso eu não tenho tanta clareza do meu potencial de ação no mundo. Por isso eu duvido da minha capacidade de realização. Aí a gente para, respira fundo. Sente isso reverberando no seu corpo. Quando a gente trabalha o individual, a gente vai investigando, né? A gente tem uma régua, uma métrica do quanto isso está incomodando ou não. Como a gente está fazendo uma sessão, uma rodada mais coletiva, mesmo sem investigar isso, eu vou convidar vocês para a gente começar a trabalhar o positivo, tá bom? Então, batendo no ponto do karatê, mesmo que eu não veja, não tenha clareza do meu potencial de ação no mundo, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Ainda que eu não veja, que eu não tenha clareza do meu potencial de ação no mundo, eu me amo e me aceito profundo e completamente. E eu amo e aceito essa situação assim como ela é. Meu potencial de ação no mundo, minha capacidade de realização. Meu potencial de ação no mundo, minha capacidade de realização. Eu posso ver a minha história, eu posso honrar a minha dedicação. E a partir de agora eu escolho ver a minha capacidade de realização. A partir de agora, eu escolho ter clareza sobre o meu potencial de ação no mundo. Meu potencial de ação no mundo. Minha capacidade de realização. Eu tenho clareza sobre as coisas boas que eu quero para a minha vida. E eu tenho clareza sobre as coisas boas que eu quero oferecer para as outras pessoas. A minha ação é genuína. E isso fortalece o meu potencial de ação. E eu escolho agora me conectar com o meu potencial de ação. O meu potencial para transformar a minha vida. O meu potencial para transformar a vida das pessoas que chegarem até mim. Eu me conecto agora com o potencial do meu trabalho. Eu limpo agora toda crença e bloqueio que não me deixa acessar o potencial do meu trabalho.
Eu limpo agora a nível celular toda crença e bloqueio que não me deixa acessar o potencial do meu trabalho. Eu escolho agora ter clareza sobre tudo o que eu posso realizar. Eu escolho agora ter clareza sobre as coisas que eu preciso fazer. Eu escolho agora ter motivação e inspiração para fazer o que precisa ser feito. Eu escolho agora atuar positivamente sobre a minha vida e o meu trabalho. Eu escolho agora atuar positivamente na vida das pessoas que chegarem até mim através do meu trabalho. Eu permito que muitas pessoas conheçam o meu trabalho e tenham acesso a ele. Eu sei que meu trabalho pode agregar valor para muitas pessoas. Eu permito que todas elas cheguem até mim. Eu me permito ter muito sucesso e realização. Respira fundo. Deixa isso reverberar no seu corpo. Pode ser que dê sono. Se der sono, durma. É bom beber muita água, porque quando a gente trabalha os meridianos, a gente está trabalhando a liberação de toxina no corpo também. E percebam como vai ser, como serão as ações, né, nos próximos dias e o quanto vocês vão se conectar com esse potencial de ação no mundo, tá bom? Quero convidar vocês também para conhecerem lá a jornada da Mentoria Confluência. A gente vai começar na próxima semana. São 6 encontros, 6 sessões de 1h30, 2, dependendo do conteúdo que vai surgindo, né? Onde a gente vai trabalhar essa metodologia, né, do in e do out, né? Você com você mesmo, com as suas potências, seus valores, a sua vontade de agir no mundo, né? Lapidando essa sua mensagem, esse seu mantra, e depois colocando isso em um modelo de negócio, um modelo de monetização, e desenhando um planejamento estratégico de marketing para os próximos 3 meses, né? E também a gente trabalha a metodologia do marketing mindful, né? Que a gente traz não só o marketing como uma estratégia de crescimento do negócio, mas a gente traz o marketing como uma ferramenta de transformação social, como uma ferramenta que nós temos para colocar para o mundo mensagens de valor, psicoeducação, informação que agrega, que ajuda as pessoas a estarem melhores, né? Principalmente nesse momento tão desafiador que a gente está vivendo, né? Entre outras coisas, a gente vai trabalhar também, né, design de serviços, produtos digitais, negócios online, negócios offline, plataformas onde vocês podem disponibilizar conteúdos, como cobrar, como vender, como comunicar, né, essa parte prática do negócio, a gente também trabalha, porque afinal de contas é uma mentoria para negócio, né, e negócio não vive sem resultados, não sobrevive sem resultados, né? Então, a gente começa na próxima segunda, dia 25, são 6 encontros, onde eu vou estar junto com vocês, né? Além dos cursos que eu já fiz, eu também faço, então eu faço parte de mastermind, de estratégias digitais, de negócios digitais, então também vou compartilhar com vocês muitas coisas, né, que podem ser colocadas em prática para que a gente cresça
no mundo digital, no mercado digital, que eu acho que está mais do que fortalecido, estabelecido, né? Eu acho que essa questão da quarentena veio para quebrar muitos paradigmas, muitos preconceitos, muita gente que, né, não queria nem saber de coisas online, agora está no online, então tanto quem está oferecendo conteúdo quanto quem está recebendo o conteúdo, né? Então, eu acho que pensar em negócios digitais também é pensar na automação da nossa monetização. Não é só enquanto eu estou aqui com as pessoas, com um grupo ou no 1-a-1, né? Eu tenho um curso lá vendendo enquanto eu estou aqui no meu atendimento, se é algo que eu quero dar continuidade, né? E essa liberdade de poder atuar de onde você estiver, enfim. Então, dentro do que é a sua intenção, a sua meta, o seu objetivo, né, de atuação profissional, como é que isso pode se transformar em um modelo de negócio próspero, né, e que esteja alinhado com o estilo de vida que você quer ter. Essa é a mensagem central, né, a metodologia que a gente vai trabalhando nas mentorias. Então, as informações estão no site, né, escritoriodofuturo.com/confluência. É uma mentoria voltada só para profissionais da saúde, né, terapeutas, psicólogos, instrutores de mindfulness, yoga, e eu acho que isso é bem legal, porque traz um olhar e um propósito muito alinhado para o que a gente vai construir, né, uma linguagem também muito alinhada. E a principal ideia também é a gente quebrar, né, essas barreiras, esses bloqueios que a gente tem de confiança sobre o nosso próprio trabalho e sobre como comunicar ele para o mundo, né, da gente poder sim comunicar a nossa mensagem, nosso trabalho, se conectar com mais pessoas, fazer mais pessoas serem beneficiadas, né, a partir daquilo que a gente tem de bom para oferecer, tá bom? Gratidão pela presença de vocês. Eu espero que essa sessão tenha agregado valor e que vocês já coloquem algumas coisas em prática, né? Agora, já, né? Não já, né? São 9 horas, o bom é que a gente tem uma vida mindful e agora desconecte, descansar a mente, mas a partir de amanhã que vocês já possam colocar em prática isso que a gente discutiu aqui, que a gente conversou, tá bom? Muito obrigada. Alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Alguma consideração? Eu quero agradecer mais uma vez, né? Olhei o descritivo que você me mandou, não sabia muito como seria, mas gostei bastante, Adriana. Aí eu falo com você depois no privado. Tá ótimo. Tá bom? Tá bom. Se vocês tiverem alguma dúvida também sobre a mentoria, me manda lá um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp. A gente vai conversando e esclarecendo a dúvida, né? De repente, não sei se é para mim, porque, né, tem alguma dúvida específica, como a Lúcia me mandou vários áudios, a Neuza, né? Enfim, vocês me contactem e a gente vai conversando, tá bom? Muito obrigada, gente. Diga. Peraí, travou um pouquinho. Queria só esse encontro, foi muito importante, foi muito edificante para mim. Eu quero agradecer a Conceição, que me avisou um pouquinho antes, a gente conversou agora no final da tarde, e ela indicou, né, você para assistir essa live, foi muito bom para mim. Eu já estava com umas ideias, aí deu um gás assim para eu colocar em prática o que eu já estava pensando. Foi muito bom. Obrigada, viu? Que bom. Obrigada, viu, Conceição, bom. também, porque eu também acredito que nada é por acaso. Então, esse momento da quarentena faz a gente repensar muito, é outra rotina que a gente estabelece, né? E às vezes a gente fica muito no pensamento e pouca ação. E essa live foi muito importante para a gente ter o gás mesmo, né? Aquela coisa que não, agora eu vou, né? Vamos colocar em prática aquilo que está em mente. Né? Yes. Que bom, Ana. Obrigada. Que bom, Obrigada, fico feliz. Viu, Conceição? Obrigada, eu que agradeço você ter participado também. E aí, para quem quiser saber mais também sobre negócios, sobre mindfulness, sobre tudo que a gente conversou aqui, tem o Instagram lá, @Escritório do Futuro, né? Que a gente também está lá presente, gerando conteúdo, reflexões e esse convite
para que a gente crie uma vida mais significativa, mais saudável, mais feliz. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, Tchau. 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 Tchau, tchau.